A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada ela é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores de fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @avivamento24AD de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanho dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios, os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com o foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônica, nos capítulos 24 e 26, Neemias, capítulo 10, com o foco no 34, Neemias, capítulo 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa nossa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo um número de 1 a 24, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante a live, de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas, uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24AD. E diga qual número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Mateus capítulo 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 40 ofertas com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus ou Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais,
em que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. E eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de vocês ofertarem. Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32. Lucas 5, versículo 14. Lucas 6, nos versículos 38 e 40. Lucas 11, 41, 42. Romanos 15, nos versículos 16 a 18. E Provérbios capítulo 11. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar. Na descrição desta live e em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus ou Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo, a mais uma live aqui na nossa igreja virtual. Vamos dar início aqui às nossas orações. Glórias ao nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco, nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live ia alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados. E em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos estar aqui fazendo mais uma oração para poder estar apresentando as nossas mãos ao nosso Senhor Deus e ao Espírito Santo, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos estar aqui fazendo mais uma oração para poder estar purificando o seu ambiente, tirando toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. Vamos aqui a mais uma oração. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui na oração. A oração de número 17. Vamos aqui na oração de número 17. Glórias ao nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, haja o poder dessa palavra que está sendo enviada agora para curar e para libertar desse mal nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo. Em o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar início ao sorteio dos rebanhos, dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Então escolha aí um número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores
do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, para que você venha fazer parte do avivamento do culto de adoração em espírito e em verdade ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui dar início ao sorteio dos rebanhos. Escolha o seu número de rebanho de 1 a 24. Hoje estaremos sorteando os rebanhos de número par, de número ímpar, mas você que faz parte do rebanho de número par também sairá com uma palavra para a sua meditação. Rebanho de número 17 ímpar e rebanho de número 18 par. Rebanho de número 17 ímpar e rebanho de número 18 par. Vamos meditar aqui no livro de 1 Samuel, 31 capítulos. No livro de 1 Samuel, que contém 31 capítulos. Vamos aqui, 1 Samuel, capítulo 5 do livro de 1 Samuel. Vamos aqui, 1 Samuel, mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu vou ler apenas 3 versículos. E é necessário que vocês venham interagir com a palavra do Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. Capítulo 5 de 1 Samuel contém 12 versículos, que diz assim: a arca na terra dos filisteus. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: tomaram os filisteus a arca de Deus e a colocaram na casa de Dagom, e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, da madrugada do dia seguinte, os moradores de Asdod viram que Dagom estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Tomaram a Dagom e tomaram a pô-lo no seu lugar. E levantando-se de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Porém, a cabeça de Dagom e as 2 mãos estavam cortadas sobre a soleira da porta, somente o tronco ficou de Dagom. Glórias a nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Vamos estar aqui meditando no livro de 1 Crônicas, 29 capítulos. No livro de 1 Crônicas contém 29 capítulos. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Capítulo de número 12 de 1 Crônica para os rebanhos de número 5 e rebanho de número 6 meditarem. Vamos aqui, 1 Crônicas, capítulo 12. Contém 40 versículos, que diz assim: os aliados de Davi em Ziglag. Diz assim no versículo 2, 3 e 4. Estavam armados de arco e usavam tanto da mão direita como da esquerda em atirar pedras e em atirar flecha. Com o arco eram estes 2 irmãos de Saul, benjamitas: Aiziel, o chefe Joás, filho de Semaá, o Gibeatita, Gesias e Pelete, filho de Asmavete, Beraca e Gel, o Anatotita, e Ismaías, o Gibeonita, valente entre os 30 e capitães, dos 30, Jeremias, Jaziel, Joanã e Josabade, o Gederatita. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui mais um rebanho. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Vamos meditar aqui no livro de livro de 2 Reis, 25 capítulos. Livro de 2 Reis, 25 capítulos.
Capítulo 11 do livro de 2 Reis. Vamos aqui ao capítulo 11 do livro de 2 Reis. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas verem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia. Capítulo 11 do livro de 2 Reis contém 21 versículos, que diz assim: o reinado de Atalia em Judá. Nos versículos 3, 4 e 5, e diz assim: e esteve com ela escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalia reinava sobre o país. E no 7º ano, Joiada mandou chamar, os colocou consigo na casa do Senhor, e fez com eles uma aliança, e ajuramentou-se na casa do Senhor, e mostrou-lhes o filho do rei. E deu-lhes ordem, dizendo: isto é o que haveis de fazer, 1/3 de vós, que entrais no sábado, fará a guarda da casa do rei. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 21, ímpar, e rebanho de número 22, par. Rebanho de número 21, ímpar, e rebanho de número 22, par. Vamos estar aqui meditando no livro de 3 João, contém apenas um capítulo. Livro de 3 João, que contém apenas um capítulo. Vamos aqui no livro de 3 João. Glórias ao nosso Senhor Deus. 3 João contém 15 versículos, que diz assim: o mau exemplo de Diótrefes. Diz assim no versículo 9, 10 e 11. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contentes com isto, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Levítico, 27 capítulos. Livro de Levítico, que contém 27 capítulos. Capítulo 23 do livro de Levítico. Para os rebanhos de número 3 e rebanhos de número 4 meditarem. Vamos aqui, Levítico, capítulo 23. Capítulo 23 contém 44 versículos, que fala sobre o dia da expiação. Diz assim nos versículos 26, 27 e 28. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: mas os 10 dias desse 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação, afligireis as vossas almas e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhum trabalho fareis, porque é dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Não deixe de escolher o número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Mateus, contém 28 capítulos. Livro de Mateus, que contém 28 capítulos. Mateus, capítulo 11. Para os rebanhos de número 1 e rebanho de número 2 meditarem. Vamos aqui, Mateus, capítulo 11.
Mateus capítulo 11. Vamos aqui. Contém 30 versículos que diz assim: ai das cidades impenitentes. Diz assim no versículo 20, 21 e 22. Diz assim: então começou ele a lançar em rostos as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, por não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muitos que se teriam arrependido com saco e com cinza. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós, e tu, Cafarnaum, que te ergues aos céus, será abatida ao inferno, porque se entre os de Sodoma fossem feitos os prodígios que em ti se fizeram, teriam permanecido até hoje. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de uma das mais de 40 ofertas que nossas igrejas e canais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio da oferta. Oferta de número 45. Vamos aqui na oferta de número 45. Que diz assim: muita atenção, nós das 12 igrejas virtuais estamos afirmando que só há 4 formas no Novo Testamento de ter revelações das Escrituras Sagradas, a Bíblia, e essas 4 formas são somente através do Senhor Deus, do Senhor Jesus ou Cristo, com o Espírito Santo, ou também com o sorteio das Escrituras Sagradas da Bíblia Sagrada. E você, ou quem você trouxer para nós que provar com base no Novo Testamento, na Bíblia Sagrada, que essas nossas afirmações são mentiras, e nos mostrar outras formas de revelações com base no Novo Testamento da Bíblia Sagrada, vai receber uma oferta de 12 milhões de reais em dinheiro. E assista ao vídeo com as informações completas sobre essa nossa 6ª mensagem com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração, para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal, que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. Vamos aqui, a oração de número 13. Vamos aqui na oração de número 13. Mas lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui na oração de número 13, que diz assim: Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que pela autoridade que me foi dada em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo, sai agora toda a obra do mal, sai dessa vida, sai dessa casa, sai dessa empresa e sai desse comércio, e sai desse veículo. Sai agora toda a obra maligna de medo, dúvida e ansiedade, e que prevaleça as abundâncias do Senhor Jesus o Cristo. E todo espírito do mal e a sua obra caia por terra, em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Jesus o Cristo. Escolha aí o seu número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui dar continuidade. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par.
vão estar aqui meditando no livro de Isaías, 66 capítulos. Livro de Isaías, que contém 66 capítulos. Isaías, capítulo 22. Isaías, capítulo 22. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 3 versículos. E é necessário que vocês venham interagir com a palavra do Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. Capítulo 22 do livro de Isaías contém 25 versículos, que diz assim: profecia contra Jerusalém, nos versículos 2, 3 e 4. Tu, cheia de clamores, cidade turbulenta, cidade alegre, os teus mortos não foram mortos à espada, nem morreram na guerra. Todos os teus governadores juntamente fugiram, foram atados pelos arqueiros. Todos os que em ti se acharam foram amarrados juntamente e fugiram para longe. Portanto digo, desviai de mim a vista e chorai amargamente. Não vos escanseis, mas em consolar-me pela destruição da filha do meu povo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par, vão estar aqui meditando no livro de Filemão, um capítulo. Livro de Filemão contém apenas um capítulo. Livro de Filemão, vamos aqui. Glórias ao nosso Senhor Deus. Lembrando que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Por nos verdadeiros ministérios do nosso Senhor Jesus Cristo, sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos e interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. E em Provérbios 16, 33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Filemão, capítulo 1, contém 25 versículos, que diz assim: o carinho do apóstolo Paulo por Filemão. Nos versículos 5, 6 e 7. Ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus o Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recreadas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 23, ímpar, e rebanho de número 24, par. Rebanho de número 23, ímpar, e rebanho de número 24, par. Vão estar aqui meditando no livro de Ruth, 4 capítulos. Livro de Ruth contém 4 capítulos. Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Glórias ao nosso Senhor Deus. Não deixem de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos acompanhando, porque todos os inscritos estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Então não deixe de se inscrever para vocês estarem recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, diretamente de cima do monte. No capítulo 1 do livro de Ruth, contém 22 versículos, que diz assim, fala sobre Noemi e suas noras. Nos versículos 1, 2 e 3. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome dele, e era o nome deste homem, Elimeleque,
e o de sua mulher Noemi, e os de seus 2 filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e chegaram aos campos de Moabe, e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, ficando ela com os seus 2 filhos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 19, ímpar, e rebanho de número 20, par. Rebanho de número 19, ímpar, e rebanho de número 20, par. Vamos meditar aqui no livro de Ageu, 2 capítulos. Livro de Ageu contém apenas 2 capítulos. Capítulo 2 do livro de Ageu, para os rebanhos de número 19 e rebanho de número 20 estarem meditando. Vamos aqui, Ageu, capítulo 2, contém 23 versículos, que diz assim: promessas a Zorobabel, nos versículos 20, 21 e 22. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, aos 24 dias do mês, dizendo: fala a Zorobabel, príncipe de Judá, dizendo: farei tremer os céus e a terra, transtornarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações, transtornarei os carros e os que neles andam. Os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu irmão. Glórias ao nosso Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Esdras, 10 capítulos. Livro de Esdras contém 10 capítulos. Esdras, capítulo 1. Esdras, capítulo 1, vamos aqui. Contém 11 versículos, que diz assim: Ciro convoca os judeus para reconstruírem o templo. Nos versículos 9, 10 e 11. E estes é o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, mais outras 410 taças de prata e 1000 outros utensílios. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Shesbassar quando os do cativeiro subiram de Babilônia para Jerusalém. Vamos aqui ao último número de rebanho, dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. Rebanho de número 15, ímpar, e de número 16, par. Vão estar aqui meditando no livro de 2 Timóteo, contém 4 capítulos. Livro de 2 Timóteo, 4 capítulos. Capítulo 3 do livro de 2 Timóteo. Vamos aqui, 2 Timóteo, capítulo 3. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 3 contém 17 versículos, que diz assim: a impiedade dos últimos dias. Nos versículos 4, 5 e 6. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afartastes, porque destes números são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nércias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Glórias ao nosso Senhor Deus. Estarei sorteando uma das mais de 40 ofertas que nossas igrejas e canais estão apresentando. Mas para participar, basta a tua igreja ter, no mínimo, 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento
da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui a mais uma oferta. A oferta de número 26. Vamos aqui na oferta de número 26, que diz assim: prove para nós das 12 igrejas virtuais com base no Novo Testamento da Bíblia Sagrada que ser um santo é ser separado dos outros que não são santos. E você, ou quem você trouxer para nós que provar que essa afirmação é verdadeira, vai receber uma oferta de 2 milhões de reais em dinheiro. Vamos aqui a mais uma oração, para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 18. Oração de número 18. Diz assim: Senhor Deus, seja destruído todo espírito imundo, e seja destruída toda obra desse mal nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo. E entre a tua paz, a tua graça e a tua alegria, Senhor Jesus ou Cristo, e toda a palavra irá se cumprir, para mais honra e para mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Então eu peço a todos vocês que mentalizem em um número de 1 a 24, que no final dessa nossa live o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. E lembrando que estamos aqui para fornecer a vocês proteção nas famílias, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Vocês vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar onde vocês estiverem assistindo a live, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. E se você quiser ofertar nessa obra do nosso Senhor Jesus ou Cristo, dependendo da rede social, tem um link na descrição com o vídeo. E em outras redes sociais, o vídeo estará fixado com os nossos 10 bancos, 5 físicos e 5 virtuais, para você fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Então mentalize aí um número de 1 a 24, para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Livro de Malaquias contém 4 capítulos. Livro de Malaquias, 4 capítulos. Capítulo 4 do livro de Malaquias. Vamos aqui, Malaquias, capítulo 4. Contém 6 versículos, mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 3 versículos. E é necessário que vocês venham interagir com a palavra do nosso Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, seja onde vocês estiverem. Diz assim no capítulo 4 de Malaquias, contém 6 versículos. O dia fala sobre o dia do Senhor. Nos versículos 4, 5 e 6. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Herobe, para todo Israel a saber estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Vamos aqui dar continuidade. Livro de 2 Tessalonicenses, 3 capítulos. Livro de 2 Tessalonicenses, 3 capítulos. Capítulo 3 do livro de 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, contém 18 versículos, que diz assim: pedidos de oração, nos versículos 2, 3 e 4. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor que vos confirmará e guardará do maligno. E confiamos quanto a vós no Senhor, que não só fazeis, como fareis o que vos mandamos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um
Livro de 2 Samuel, 24 capítulos. Livro de 2 Samuel, 24 capítulos. Capítulo 2 do livro de 2 Samuel. Segunda Samuel, capítulo 2, contém 32 versículos. Davi é aclamado rei de Judá. Nos versículos 2, 3 e 4. E subiu Davi para lá, e também as suas duas mulheres, Ainoá e Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. Fez também Davi subir os homens que estavam com eles, cada um com a sua família, e habitaram nas cidades de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi, rei sobre a casa de Judá, e deram avisos a Davi, dizendo: os homens de Jabes, Gileade foram os que sepultaram a Saul. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Cantares, 8 capítulos. Livro de Cantares, 8 capítulos. Cantares, capítulo 6. Cantares, capítulo 6. Vamos aqui no livro de Cantares, capítulo 6. Contém 13 versículos, que diz assim nos versículos 10, 11 e 12. Quem é esta que aparece com a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como um exército com bandeiras? Descia ao jardim das nogueiras para ver os frutos do vale, a ver se florescia as vides e brotavam as romanzeiras. Antes de eu o sentir, me pôs a minha alma nos carros do meu nobre povo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Gálatas, 6 capítulos. Livro de Gálatas contém 6 capítulos. Capítulo 1 do livro de Gálatas. Vamos aqui no capítulo 1 do livro de Gálatas. Capítulo 1 contém 24 versículos, que diz assim: a defesa do seu apostolado. O apóstolo Paulo se defendendo. Glórias ao nosso Senhor Deus, que diz assim nos versículos 11, 12 e 13. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus o Cristo. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Vamos aqui a mais um livro. Não deixe de escolher o número de 1 a 24, para que no final dessa nossa live o Espírito Santo possa estar falando ao seu coração e te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Livro de Jeremias contém 52 capítulos. Livro de Jeremias contém 52 capítulos. Capítulo 44 do livro de Jeremias. Capítulo 44 do livro de Jeremias contém 30 versículos, que diz assim: o Egito como sinal. Nos versículos 20, 21 e 22. Então disse Jeremias a todo o povo, aos homens, às mulheres e todo o povo que lhe havia dado esta resposta, dizendo: porventura não se lembrou o Senhor e não lhe veio ao coração o incenso que queimastes nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, vós e vossos pais, vossos reis e vossos príncipes, como também o povo da terra, de maneira que o Senhor não podia por mais tempo
sobre a maldade das vossas ações, as abominações que cometestes, por isso se tornou a vossa terra em deserto, em espanto e em maldição, sem habitartes, como hoje se vê. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Juízes, 21 capítulos. Livro de Juízes contém 21 capítulos. Juízes, capítulo 1. Vamos aqui, Juízes, capítulo 1. Não deixe de escolher o número de 1 a 24, que daqui a pouquinho, no final dessa nossa live, o Espírito Santo possa estar falando ao seu coração. Juízes, capítulo 1, diz assim: novas conquistas de Israel. Nos versículos 18, 19 e 20. Tomou mais Judá a Gaza com o seu limite, e a Asquelon com o seu limite, e a Ecrom com o seu limite. E estava o Senhor com Judá, e despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham os carros de ferro. E deram Hebrom a Calebe, como Moisés o dissera. E dali expulsou os 3 filhos de Anak. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Colossenses, 4 capítulos. Colossenses, 4 capítulos. Capítulo 3 do livro de Colossenses. Colossenses, capítulo 3. Vamos aqui no livro de Colossenses. Capítulo 3 contém 25 versículos, que diz assim: instruções para uma vida santa. No versículo 1, 2 e 3. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis morto, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Atos, 28 capítulos. Livro de Atos contém 28 capítulos. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual. Temos live de segunda a sexta, a partir das 18 horas e 7 minutos. E eu me chamo Eduardo. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Atos, capítulo 20. Vamos aqui, livro de Atos, capítulo 20. Atos, capítulo 20, contém 38 versículos, que diz assim: o Evangelho na Macedônia e na Grécia, nos versículos 8, 9 e 10. E havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. Então, estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e o abraçou e disse: não vos perturbeis, que a sua alma está nele ainda. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Deuteronômio, 34 capítulos. Deuteronômios, 34 capítulos. Capítulo 33 do livro de Deuteronômio. Capítulo 33 do livro de Deuteronômio. Contém 29 versículos, que diz assim: fala sobre as bênçãos de Moisés, nos versículos 3, 4 e 5. Na verdade, ama os povos, todos os seus santos,
estão na sua mão, postos serão no meio, entre os teus pés, e cada um receberá das tuas palavras. Moisés nos deu a lei como herança da congregação de Jacó, e foi rei em Jerusalém, quando se congregavam os cabeças do povo com as tribos de Israel. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Lucas, 24 capítulos. Livro de Lucas, 24 capítulos. Capítulo 13 do livro de Lucas. Capítulo 13 do livro de Lucas. Contém 35 versículos, que diz assim: Lamentos por Jerusalém. Nos versículos 32, 33 e 34, diz assim: E disse-lhes, ide dizei àquela raposa, eis que eu expulso demônios e efetuo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejais os que te dão, os que são enviados. Quantas vezes quis eu ajudar os teus filhos, como a galinha, os seus pintos debaixo das suas asas, mas não quisestes. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Livro de 1 Reis, 22 capítulos. Livro de 1 Reis, 22 capítulos. Capítulo 8 do livro de 1 Reis. Primeira Reis, capítulo 8. Contém 66 versículos, que diz assim, as bênçãos sobre o povo. Nos versículos 54, 55 e 56. Diz assim, sucedeu, pois, que acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelho e com as mãos estendidas para o céu, se levantou de diante do altar do Senhor, pôs-se em pé e abençoou a toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo, bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo o que disse. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui para a revelação das ofertas, que diz assim, a revelação das ofertas, essas ofertas te trazem um mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus, o Cristo. Examine em Mateus capítulos 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio agora dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem aí, conversar entre você e o Espírito Santo. Para agora, ele está te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação, seja onde vocês estiverem. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu li apenas 3 versículos e é necessário que vocês venham interagir com as Escrituras Sagradas para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Mas para isso é necessário que vocês venham ler o capítulo inteiro. Vamos aqui ao sorteio dos 24 números. Vamos aqui. Se você escolheu o número 24, vai meditar no livro de 1 Samuel, capítulo 5. Número 16, 1 Crônicas, capítulo 12.
Número 18, 2 Reis, capítulo 11. Número 20, 3 João, capítulo 1. Número 21, Levítico, capítulo 23. Número 6, Mateus, capítulo 11. Número 3, se você meditou e escolheu o número 3, você vai meditar no livro de Isaías, capítulo 22. Número 19, Filemão, capítulo 1. Número 15, Ruth, capítulo 1. Número 22, Ageu, capítulo 2. Número 11, Esdras, capítulo 1. Número 14, 2 Timóteo, capítulo 3. Número 4, Malaquias, capítulo 4. Número 1, 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Número 9, 2 Samuel, capítulo 2. Número 8, Cantares, capítulo 6. Número 7, Gálatas, capítulo 1. Número 2, Jeremias, capítulo 44. Número 13, Juízes, capítulo 1. Número 5, Colossenses, capítulo 3. Número 23, Atos, capítulo 20. Número 12, Deuteronômio, capítulo 33. Número 17, Lucas, capítulo 13. E número 10, 1 Reis, capítulo 8. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui para nossas finalizações, que diz assim: muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membros ou ofertantes de uma de nossas igrejas virtuais, e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, a Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na AIG 1318 37 300, e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada, na Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde vocês estiverem, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, e receber as recompensas. Examinem Mateus 16, do 24 a 27, e João, capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo, e em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as nossas 12 igrejas, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais, e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas.
Lembre-se que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministério e canais. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém. E agradeço imensamente a presença do Espírito Santo, do nosso Senhor Deus, nessa live. E agradeço imensamente a presença de cada um de vocês por ter permanecido comigo até o final. Agradeço ao Espírito Santo por ter dado cada um de vocês. E se vocês chegaram no decorrer da nossa live, também agradeço imensamente a cada um de vocês. E não deixem de fazer a sua obra para vocês estarem recebendo as recompensas de Mateus 16, do 24 a 27. Palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, que ele virá na sua glória, junto com os seus santos anjos, e vai recompensar a cada um segundo as suas obras. Então não deixe de curtir, comentar, compartilhar, interagir com nossas lives. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Fazemos lives de segunda a sexta, a partir dessa nossa igreja virtual aqui. Começa às 18 horas e 7 minutos. E termina agora às 19 horas e 10 minutos. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E não deixem de se inscrever ou nos seguir para vocês estarem recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém. E aguardo todos vocês na nossa próxima live, às 18 horas e 7 minutos. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém.